Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu tenho sido um defensor convicto da prática do adensamento na cafeicultura. Isso porque o adensamento, apesar da desvantagem de acentuar o déficit hídrico quando o preparo do solo é inadequado, mas traz uma série de vantagens como a redução da bienalidade, já que cada planta passa a ter uma exigência menor em termos de produção individual. Isso acontece para a maioria das variedades de café arábica. Por isso, o preparo adequado do solo é fundamental para viabilizar o adensamento. Neste vídeo você vai ver, no entanto, que o café arara é uma das variedades que não respondem ao adensamento. Ao contrário, é justamente nas densidades menores que esta variedade expressa seu maior potencial de produtividade. Mas antes de seguirmos com o conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que este conteúdo chegue mais longe. E eu ainda quero passar mais um recado. Muitos produtores de café no Brasil enfrentam desafios relacionados à baixa produtividade, devido às condições climáticas adversas, pragas e doenças, além de práticas agrícolas inadequadas. Se você deseja aprender tecnologias que aumentem a produtividade de suas lavouras e que reduzam os custos de insumos e de mão de obra, aumentando a sua rentabilidade, clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para fazer parte da lista de espera e ser avisado do próximo evento da Jornada Cafeeira. Serão 3 aulas online, gratuitas e secretas. Apenas quem estiver na minha lista de e-mail será avisado da data e da hora para poder participar do nosso evento. Não perca tempo e se inscreva já. Agora, dando sequência ao nosso conteúdo, quando se fala em adensamentos, o primeiro ponto importante a ser considerado é a variedade recomendada para o adensamento e a sua resposta às podas. E quais variedades plantar em sistemas que requerem a poda feita de modo mais sistemático, como o sistema de safrazeiro? E quais os espaçamentos para trabalhar? Em sistemas semi-adensados, nós temos essas recomendações de variedades. Mas o que seria um sistema semi-adensado? É um sistema com população entre 5.000 e 7.000 plantas por hectare. Nós podemos indicar esse espaçamento de 3 metros entre linha por meio entre plantas na linha. Já um sistema adensado seria de 7.000 a 10.000 plantas por hectare. E um sistema com população abaixo de 5.000 plantas por hectare seria um sistema de plantio aberto. Em primeiro lugar, das variedades que melhor respondem a safra zero e que podem ser indicadas para plantio semi-adensados, nós temos o Catucaí amarelo 24137, o Catucaí amarelo IAC 74. Em segundo lugar, nós temos o Catucaí 2015, o Catucaí 479, o Acaiá. Mesmo a arara, ela também responde bem à poda, mas apesar disso, é uma variedade que não se adapta bem aos adensamentos. E você vai ver isso na sequência. E também a variedade Tupi está em segundo lugar em termos de produtividade nesse sistema semi-adensado. Em terceiro lugar, nós temos o Acauã novo e a 22 Acauã. Este aqui é um trabalho que foi feito pelo professor Matiello, da Fundação Procafé. Ele testou 16 variedades de café arábica com espaçamento fixo de 3,6 metros entre linhas, alterando o passamento entre plantas na linha, sendo de meio metro, 75 centímetros ou 1 metro entre plantas na linha. Os resultados que ele apresentou foram parciais, ele não apresentou os resultados completos das 16 variedades. Então aqui nós temos 5 variedades dessas 16 que ele apresentou os resultados completos. Então nós selecionamos essas 5 que permitiram fazer uma análise de modo a ter um delineamento estatístico com parcelas totalmente balanceadas. E eu fiz uma análise estatística em cima desses dados dele. Nesse experimento, a conclusão do professor Matiello foi que o Icatu vermelho 40-45 e a cultivar arara foram as mais indicadas em sistema de safra zero em semi-adensamento, comparada às demais variedades, como por exemplo o tradicional Mundo Novo. Estas duas variedades, o Icatu vermelho e o arara, produziram 18% a mais que a variedade Mundo Novo.
E a conclusão que o espaçamento de meio metro produziu 20% a mais do que o espaçamento com 1 metro entre plantas na linha. E, de fato, na média geral do experimento, considerando o conjunto total de variedades, a gente observou isso aqui, ó, a redução do espaçamento de 1 metro para meio metro entre plantas na linha, o que corresponde a populações variando de aproximadamente 3.000 a 5.500 plantas na linha, produtividade média saiu de 44 para 53 sacas por hectare. Mas quando nós desdobramos o efeito da interação variedade-espaçamento, que foi significativo, o que significa isso? Isso significa que, apesar da média geral do experimento indicar que o plantio mais adensado de 5.000 plantas por hectare foi o que mais produziu, nós verificamos que cada variedade responde de modo diferente à alteração do espaçamento. As variedades Icatu Vermelho 40-45 e Arara, de fato, foram as que mais produziram comparadas com o Mundo Novo. Mas se você comparar a produtividade tanto do Icatu Vermelho quanto da cultivar Arara na população de 3.700 plantas por hectare com a população de 5.500 plantas por hectare, não houve efeito significativo desse aumento da população de plantas sobre a produtividade dessas variedades. E por que isso acontece? Devido ao sistema de preparo convencional do solo. O principal fator que afeta a produtividade dessas variedades é o déficit hídrico. Numa população maior de plantas em sistema convencional de plantio, você vai ter um déficit hídrico mais acentuado. Por isso, essas variedades não respondem ao adensamento. E eu confirmei isso nessa meta-análise que eu fiz, a partir dos dados de experimentos da própria Fundação Procafé. Então, aqui a gente tem diversos trabalhos publicados pelo professor Matiello, pelo Jordão Filho, que é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé aqui de Franca, o Krugli, que é lá do Espírito Santo, e eles apresentaram esses resultados de pesquisa no último Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras de 2023. Em cima desses dados, eu acrescentei as informações de latitude, longitude, temperatura média anual, altitude, o número de safras avaliado por cada autor, trabalho sem irrigação comparados com trabalho com irrigação, o espaçamento entre linhas, o espaçamento entre plantas e a população de plantas. O espaçamento entre linhas e entre plantas não teve diferença significativa, ao contrário da população de plantas. Isso significa que o mais importante é a população total de plantas no talhão. O espaçamento pode ser alterado conforme as necessidades de manejo. Se você tem um trator menor ou se você tem um trator maior e não vai conseguir entrar na área, então você tem que ajustar o espaçamento conforme essas necessidades de manejo. Mas a população de plantas deve ser mantida. Você precisa ter 2.500 plantas por hectare. As variáveis que influenciaram o desempenho do café Arara foram a temperatura média, a irrigação e a população. Veja que o efeito dessas duas variáveis, temperatura e irrigação, são positivos, né? Conforme aumenta a temperatura ou conforme você inclui a irrigação, você tem um aumento da produtividade. Já o efeito da população, a gente verifica que é negativo. Uma população maior para o café Arara reduz a produtividade. Comparando temperatura com irrigação, nós verificamos que a irrigação favorece o café Arara, produz muito mais em sistema irrigado. E comparando regiões quentes com regiões frias, o Arara se sai melhor em regiões quentes comparado às regiões frias, desde que seja irrigado. E aqui a gente tem dados mostrando esse efeito, né? Se você comparar o desempenho dessa variedade em Areado, Minas Gerais, que é 2 graus de temperatura na média anual acima de Marechal Floriano, com uma população que não chegou a 3.000 plantas por hectare, ele produziu 64,6 sacas por hectare, enquanto em Marechal Floriano, com 4.000 plantas por hectare, sendo a cidade 2 graus abaixo, ela produziu 48 sacas e meio por hectare. Então veja, isso aqui já é um indício de que o aumento da densidade de plantas reduz a produtividade para essa variedade. E nessa simulação que nós fizemos a partir do modelo matemático ajustado nessa análise,
nós verificamos, para todas as regiões, 2.500 plantas por hectare é a que vai permitir a maior produtividade. Veja que em João Pinheiro é possível chegar a 98 sacas por hectare em plantios irrigados. Isso aqui é café irrigado. Plantio de sequeiro você vai ter aí 65,7 sacas por hectare na média anual. Em Varginha, 84 sacas por hectare. Em Franca, se você plantar com 2.500 plantas por hectare, a previsão a partir desse modelo é de 88 sacas por hectare. Isso não significa que eu seja contra adensamento. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho sido um defensor convicto do adensamento. Mas o adensamento depende da variedade adaptada, da variedade que responda a essa prática. Para o café arara, ele não responde ao adensamento. No site oficial da Fundação Procafé, eu procurei essa recomendação e não tem. Eles não têm uma recomendação oficial de população para essa variedade, nem de espaçamento. Eu recebi alguns comentários na rede social falando que eles indicam essa ou aquela densidade de plantas, mas eu não achei essa recomendação oficial deles. Mas a minha recomendação é de 2.500 plantas por hectare. Você pode obter isso com espaçamento de 4 metros entre linhas, com 1 metro entre plantas na linha, ou um espaçamento de 3 metros entre linhas e 1,3 metros entre plantas na linha. Eu prefiro o segundo, que é de 3 metros entre linhas com 1,3 metros entre plantas na linha, porque isso permite você aumentar o sombreamento na rua, Isso vai reduzir a necessidade de capinas e ao mesmo tempo você consegue oferecer um espaçamento um pouco maior para a planta de café arara poder soltar seus ramos, Mas o plantio aberto, sem ser adensado, não é o fator limitante para a produtividade do café arara. Essa variedade não precisa de adensamento para produzir bem, É justamente na densidade menor que ela vai produzir mais. Você vai ter o máximo potencial de produção dessa variedade, com 2.500 plantas por hectare. Agora, um último recado: profissionais da cafeicultura, incluindo técnicos de nível médio, tecnólogos e agrônomos, enfrentam pressão constante para alcançar resultados tangíveis, como o aumento da produtividade dos cafezais, qualidade do café e eficiência operacional, muitas vezes lidando com recursos limitados e desafios ambientais. Se você deseja ter acesso a recursos adequados, incluindo tecnologia de ponta, ferramentas de monitoramento, materiais educacionais e programas de capacitação para melhorar sua eficácia no campo, clique no link na descrição do vídeo para fazer parte da lista de espera e ser avisado do próximo evento da Jornada Cafeeira. Serão 3 aulas online, gratuitas e secretas. Apenas quem estiver na lista de espera será avisado da data e da hora para poder participar do nosso evento. Não perca tempo e se inscreva já. Até o próximo vídeo.